O milionário zombava da faxineira negra até ela chegar como uma diva inesperada. Era uma noite eletrizante em São Paulo. A opulência do luxuoso apartamento refletia o ego inflado de Lucas, um jovem milionário que, embriagado pelo tédio, se jogava entre as festas mais extravagantes da cidade. Ele estava cercado por gente bonita, risadas e uma música alta que mais parecia um convite para a diversão. Mas tudo isso o deixava vazio. Enquanto a decadência pulsava ao seu redor, ele ignorava a presença de Sara, a faxineira que adentrava seu espaço sagrado semanalmente, com passos discretos e um olhar que esconde um mundo de histórias. Sara era uma mulher negra, com um passado que pesava como uma âncora no coração. Há anos, ela brilhava nos palcos, sua voz encantava plateias. Mas um trágico evento, repleto de preconceito, uma crítica cruel de um público insensível, a afastou dos holofotes. Agora, ela lutava para se reerguer, dia após dia, limpando a sujeira que os outros simplesmente ignoravam. Lucas a achava insignificante. Para ele, ela era apenas uma figura de fundo, uma sombra em seu mundo de glamour. Mas isso mudou em uma noite fatídica, quando uma de suas músicas antigas tocou em uma festa. A melodia doce e nostálgica ecoou, arrastando Lucas para um mar de memórias que ele preferia esquecer. A letra, impregnada de dor e superação, se infiltrou em seus pensamentos como um lembrete insuportável das perdas e traumas que ele tinha, mas sempre tentava esconder. Enquanto a música preenchia o ambiente, ele sentiu um aperto no peito, um nó na garganta. Ele olhou ao redor, mas a empolgação dos convidados parecia distante enquanto ele se deixava levar pela profundidade da canção. Era impossível não se lembrar de Sara. Ela não era só uma faxineira. Ela era uma artista, alguém por quem ele havia nutrido desprezo, sem saber do talento incrível que se escondia abaixo da superfície. Após a festa, o impulso o levou até onde Sara trabalhava. Ele a viu, com seu cabelo enrolado e mãos calejadas, ainda limpando os últimos vestígios de sua presença. No entanto, quebrou-se a barreira do desprezo. Ele se viu diante dela, mais vulnerável do que jamais admitiria. Sara o olhou de volta e, por um momento, os mundos de ambos se entrelaçaram. Ela não viu apenas um rich kid. Viu um homem perdido, com um olhar triste e cansado. Mas um mistério pairava no ar. Sara sabia que a música tocada não era apenas uma canção. Era um símbolo de sua dor. E se isso chegasse a Lucas? Como ele reagiria quando soubesse o real motivo de seu afastamento dos palcos? Uma revelação chocante e dolorosa ameaçava essa conexão recém-descoberta. Os traumas de ambos os lados ainda latentes, deixando em aberto a pergunta: poderiam eles, de mundos tão distintos, encontrar um caminho para a compreensão e a cura? Essa era a dança de suas vidas, um passo de cada vez, onde os ecos do passado poderiam tanto afastá-los quanto unir suas almas em um singular desejo de superação. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas sentiu o vazio entre eles aumentar. A conexão que surgia parecia um fio tão delicado e ele estava prestes a romper aquilo. Uma ideia tortuosa começou a pipocar em sua mente. E se eu a ajudasse? E se eu a convencesse a voltar aos palcos? Era uma busca por redenção que o impulsionava. Mas ele não sabia que o passado de Sara estava
prestes a explodir na cara dele. Enquanto ele se lostrava em pensamentos, um barulho ensurdecedor cortou a noite. O som de vidro quebrando e gritos veio do andar de cima. O coração de Lucas disparou. Ele olhou para Sarah, que congelara em seu lugar, os olhos arregalados. A expressão mudando de vulnerabilidade para pânico. Mais gritos, desta vez mulheres, enviaram um calafrio pela espinha de Lucas. Ele ficou paralisado por um segundo, mas então a adrenalina tomou conta dele. Em um salto, ele correu para o corredor, seguido de perto por Sarah, que parecia hesitante, mas determinada. Os dois chegaram à porta do apartamento onde a turbulência vinha. Lucas originou um golpe na madeira, a voz falhando em desespero. Ei, tudo bem aí dentro? Ninguém respondeu. O barulho continuava. Ele virou a maçaneta, que estava trancada. Com um empurrão forte, ele arrombou a porta e o que viu lá dentro fez sua mente paralisar. Era uma cena de destruição. Móveis quebrados, garrafas de bebida espalhadas. E uma mulher, no chão, cercada por homens que riam de forma brutal. O coração de Lucas disparou. Ele nunca havia visto algo tão cruel na sua vida. A mulher, uma conhecida dele, estava em um estado horrível e seu olhar pedia ajuda. Ele sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. Ele tinha que fazer algo. Pare! Lucas bradou, sua voz ecoando com uma autoridade que ele não sabia que possuía. O efeito foi imediato. Os homens se viraram, surpresos. Mas então, um deles sacou uma arma, apontando diretamente para ele. O mundo pareceu congelar. O tempo esticou até ficar elástico. Sarah, atrás dele, não hesitou. Com um ímpeto de coragem, ela se lançou à frente de Lucas, gritando: "Não! Por favor, não!" O grito dela parecia sacudir o ambiente tenso. Nesse instante, um estalo violento e estrondoso. A arma disparou. Um silêncio profundo se seguiu, e então o grito de Sarah ecoou em suas cabeças como um lamento. Sentindo um frio horrendo, Lucas olhou para a frente. O corpo dela caiu, e tudo dentro dele desmoronou. O tempo voltou a fluir. O caos irrompeu na sala. Gritos, empurrões e a confusão de todos correndo em direções opostas. Lucas sentou-se ao lado de Sarah, o coração em pedaços. O olhar dela estava fixo em algo além, como se estivesse se despindo do mundo. Ele sussurrou seu nome em desespero, mas ela não respondeu. Era como se um mistério, até então, invisível, se assentasse entre eles. E agora todo o desprezo que sentira por ela se desmanchava em uma torrente de dor. E então, com um fio de voz, ela sussurrou: "Meu filho." As palavras atingiram Lucas como uma marretada. Como assim? O filho? Ele pensou, enquanto sua mente girava em meio à confusão. Ele não sabia que essa revelação mudaria tudo. Que o passado de Sarah não era apenas um sonho quebrado, mas que invocava segredos obscuros e uma conexão inesperada entre eles. As sombras se arrastavam ao redor deles, e a vida de ambos se entrelaçava em um novo caos. Ele estava prestes a descobrir que o mundo de glamour que conhecia era apenas uma máscara. E enquanto a sirene da polícia se aproximava e a vida de Sarah escorregava por entre seus dedos, a pergunta pairava no ar. O que mais ele não sabia? Lucas olhou para Sarah, seu coração pesado. A fragilidade dela, agora exposta, fazia a dor se intensificar. O olhar dela se perdia em algo distante. As palavras "meu filho" flutuavam no ar, como se ecoassem em um abismo sem fim. Ele queria entender, queria agir, mas estava paralisado. E então, um tremor percorreu a sala. Um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer. A porta arrombada se abriu com um estrondo, e 3 homens com rostos inconfundíveis entraram. Eles eram conhecidos de Lucas, figuras temidas na noite paulistana, e o pânico tomou conta do ambiente. "Saia da frente!" Um deles gritou, apontando um dedo ameaçador. O caos se transformou em horror. Sarah tentou se levantar, mas Lucas a puxou para perto. Como se a protegeria de tudo,
até mesmo do destino cruel que a cercava. Mas a realidade era mais aterrorizante. O homem avançou, sua expressão cerrada, enquanto os outros seguiam o movimento como sombras. Saiam todos daqui! Agora! O grito de Lucas ecoou, mas foi em vão. O que acontece aqui? Uma confusão cortava a atmosfera densa. Vários olhares se cruzaram. Ele percebeu que não era apenas uma situação qualquer. Aquela noite tinha um propósito sombrio. Você é um babaca, Lucas. Sempre se achando melhor que a gente. O líder daqueles homens avançou. Seu dinheiro não vale nada aqui. E logo, como se a noite pedisse um sacrifício, um deles sacou uma faca. O brilho do metal refletiu a luz escassa, e tudo ficou em câmera lenta. Sarah, em um impulso, desabou em lágrimas. Por favor, só deixe a gente em paz. Sua voz era um misto de desespero e bravura. O tempo parecia desacelerar, o medo pairando. Lucas olhou para aqueles olhos, perdidos, e percebendo que a única maneira de protegê-la seria confrontando essa realidade. Eu vou ligar para a polícia. Foi tudo o que conseguiu dizer enquanto seu corpo tremia. Mas o líder riu, um riso macabro, e disse: Não vai fazer isso não. Sua hora chegou. Ele se virou para os outros e a expressão deles mudou. Era como se a luz do rancor os iluminasse, um poder que Lucas não podia decifrar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher surgiu da porta, bem atrás dos brutamontes, com um olhar resoluto e decidido. Era Beatriz, uma amiga antiga de Lucas, envolvida no submundo que ele sempre ignorou. Parem! Ele não tem nada a ver com isso! Beatriz se interpôs, sua voz cortante. Todos se voltaram, espantados, e os olhos de Lucas ralaram entre espanto e esperança. Você não sabe o que está fazendo! Um dos homens gritou. Mas Beatriz não recuou. Ao contrário, eu sei muito bem. E nesse momento, as palavras de Sarah voltaram à mente de Lucas. O quê? Ela realmente havia perdido? Beatriz fez uma revelação inesperada. Você não entende, Lucas. Sarah não é apenas uma faxineira. Ela é parte de uma história muito maior do que imagina. Todas as cabeças se viraram em sua direção. As informações se desencontravam. Os segredos espinhosos eram puxados à tona. Cada vez mais, Lucas se sentia como um intruso em sua própria vida. Ela é a mãe do filho que eu também perdi. A confissão de Beatriz cortou o ar. E agora, tudo fazia sentido, mas ao mesmo tempo não fazia nenhum. A ira e a dor se tornaram uma tempestade, e Lucas se viu diante de um abismo que nunca percebeu existir. Sarah, ainda caída no chão, começou a se mover lentamente, e seus olhos se arregalaram. O que você disse? O mundo fez uma pausa. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele não sabia como responder. Os laços estavam prestes a se romper, e a verdade parecia mais insuportável do que qualquer ferida física. O que mais havia sido encoberto? O que mais ele não sabia? O passado, naquela noite fatídica, erguia a cabeça de forma traiçoeira. A tensão era palpável, e o medo dançava ao redor deles. O caos em breve se tornaria um furacão. E Lucas, no olho dessa tempestade, estava prestes a descobrir que a verdadeira batalha ainda estava por vir, e que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de formas que nenhum deles poderia prever. Os olhos de Lucas se arregalaram diante da confissão de Beatriz. O tempo parou. Mãe do filho que eu perdi? As palavras de Beatriz reverberaram na mente de Lucas como um eco insuportável. A conexão entre eles não era apenas uma coincidência, mas algo mais profundo e doloroso. Ele estava prestes a descobrir que o passado era um labirinto de mentiras e segredos enterrados. Sarah, ainda no chão, olhou para Beatriz com uma mistura de choque e reconhecimento. Você, ela começou, a voz falhando. A sala mudou. O medo estava palpável, mas agora havia algo mais. A verdade pairava como uma tempestade prestes a eclodir. Lucas queria proteger Sarah, mas sabia que a revelação poderia não só salvá-la,
Mas destruí-los a todos. Você trouxe isso pra cá, Beatriz! Gritou um dos homens. O ambiente se agitou e a tensão se tornava eletricidade. Beatriz, com uma frieza inusitada, ergueu a mão. A verdade precisa ser dita. Precisamos acabar com isso. O líder dos Brutamontes se aproximou, com a faca em punho. Falem logo, ou vou fazer com que se arrependam de entrar aqui. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele queria gritar, mas suas palavras eram trancadas pelo medo. Então, um barulho alto, vindo do fundo do corredor, distraiu a todos. Uma figura alta, coberta de sombras, surgiu. Era um homem com uma presença que dominava a sala. O que vocês estão tramando aqui? Sua voz era rouca, mas poderosa. Os rostos dos homens mudaram. O líder hesitou, um olhar de reconhecimento cruzando seu rosto. Era Carlos, um nome que Lucas conhecia. Alguém que flertava com o mundo do crime e que teve seus próprios desentendimentos com a lei. Você não devia estar aqui, Carlos, murmurou um dos capangas, recuando um passo. O clima mudou rapidamente. A tensão tornou-se uma armadilha, e agora era como se o espaço estivesse carregado de eletricidade. Eu vim para resolver essa situação, disse Carlos, avançando, e restabelecer a ordem. Sara, você precisa se afastar desse circo. Mas a expressão de Sara se transformou. A ordem? E você está falando de ordem? Depois que você destruiu minha vida? Depois de tudo que perdi? O ar parecia ficar mais denso. Os homens que antes se mostravam confiantes, agora trocavam olhares nervosos. Carlos, por sua vez, olhou diretamente para Lucas, como se procurasse uma aliança. O que você vai fazer, moleque? Ficará parado enquanto a vida da sua faxineira, que por sinal está conectada a tudo isso, está em risco? Lucas viu Sara, fraca, mas ainda com uma centelha de luta. Vá, Lucas, corra! Ela gritava, mas as palavras não faziam sentido. Ele precisava ficar, precisava entender. Sara, por favor. Então, com um movimento rápido, Carlos puxou uma arma de dentro da jaqueta, apontando para o líder. O caos tomou conta da sala. Eu não quero machucar ninguém, mas vocês estão cercados. Saibam que a última coisa que eu quero é que alguém saia ferido aqui. O silêncio seguiu, mas num instante, Beatriz correu para se colocar entre Carlos e os agressores. Chega! Me deixe falar! A tensão era palpável. Os 4 homens ficaram imóveis, os olhos fixos em Beatriz. A história de Sara não é só dela. É a história de todos nós. É hora de encarar o passado e limpar as mágoas. Enquanto estiverem atirando um no outro, os verdadeiros problemas continuam soltos. E antes que alguém pudesse reagir, Sara, ainda caída, olhou para Lucas com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você é o único que pode impedir esse ciclo, Lucas. Mas precisa saber a verdade. Agora sou eu quem vou contar. E nesse momento, um disparo ecoou através da sala, mas não foi Carlos quem disparou. O mundo de Lucas desmoronou ao ver um dos capangas se mover rapidamente, uma expressão de frustração estampada no rosto, e tudo tomou um outro rumo. O impacto da bala atingiu o chão, mas próxima de Sara. Ouvia-se o caos se aproximando. Lucas olhou para Sara, não entendendo o que acabara de acontecer. O que ela tinha que revelar? O que mais havia se escondido por trás da vida dela e das suas próprias escolhas? O medo recomeçou a apertar seu peito. O que ele ainda não sabia. A bala ecoou. Ouvia-se o som abafado do impacto. E um grito involuntário escapou dos lábios de Lucas. O terror se instalou no ambiente. Sara, ao seu lado, estava em estado de choque. O capanga, mesmo com a faca em punho, hesitou. O líder se virou, seus olhos cheios de pânico. Aquilo não era o que planejara. Lucas olhou para o chão, onde a marca da bala ainda fumegava. A tensão era palpável. Ele sentia o coração disparando, a adrenalina correndo nas veias. O mundo parecia ter parado. O que estava acontecendo era surreal.
E então, tudo mudou. Você não vai sair impune, gritou um dos capangas, tentando recuperar o controle. Mas antes que ele pudesse agir, outro disparo ecoou na sala. Era Carlos, sem hesitar, disparando novamente. O segundo homem caiu para trás, a faca escorregando de suas mãos. O pânico tomou conta. Sarah, ainda no chão, olhou para Lucas com os olhos arregalados. O que está acontecendo? Sua voz tremia. Lucas não sabia como responder. Ele se sentia perdido, preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. O passado estava desmoronando sobre ele. E agora o futuro parecia ainda mais incerto. Beatriz, com uma destreza surpreendente, saiu da frente de Carlos e gritou: "Corre, Sarah! Vamos!" E nesse instante, Sarah, vencida pelo desespero, levantou-se e correu na direção de Beatriz. Lucas sabia que precisava agir. Sua mente fervilhava com perguntas. O que não sabiam? O que mais estava escondido? Os homens restantes ficaram confusos, alguns já recuando. Sem pensar duas vezes, Lucas puxou Sarah para mais perto, sua mão firmemente entrelaçada na dela. Eles precisavam sair dali e rápido, mas a verdade estava mais próxima do que imaginava. E então, no meio do caos, Sarah soltou uma frase que congelou o ar. "Lucas, ele é meu irmão!" O tempo parou. O olhar de Lucas se virou para ela, confuso. "O quê? Como assim, seu irmão?" Ela estava pálida, mas determinada. "Eu perdi meu filho, porque ele é o pai." A revelação bateu em Lucas como um soco no estômago. Ele não conseguia processar. Era um jogo cruel, uma teia de mentiras e verdades que se desdobravam diante dele. Antes que pudesse ordenar seus pensamentos, um dos capangas se levantou e gritou: "Bando de imbecis! Vocês não têm ideia de com quem estão lidando." Ele se atirou contra Carlos, que se preparava para agir novamente. O caos recomeçou. O barulho ecoava e cada movimento era como um relâmpago. "Agora não!" Lucas gritou, numa tentativa desesperada de colocar um fim àquela luta. Precisava que Sarah entendesse. Precisava que todos entendessem. "É hora de parar com isso. Vamos sair daqui e cuidar de nós mesmos." Sarah olhou para ele com lágrimas nos olhos. "Mas e a verdade, Lucas? Nós estamos em um ciclo. Essa família, o que todos fizeram. Precisamos quebrar isso." Carlos, colocando-se à frente, gritou: "Era você que devíamos proteger desde o início, Sarah." Ele apontou para o líder capanga, agora ferido, e disse: "Essa história não é só sobre vocês." As palavras de Carlos voaram pelo ar como um trovão. Um dos capangas, em uma fúria cega, atacou novamente. Mas não era só a história de Sarah que estava em jogo. Lucas olhou em volta, suas emoções se misturando em um furacão. As revelações estavam tornando tudo ainda mais perigoso. A sombra de um segredo maior cabelava sobre eles. O caos se intensificava, quase como uma dança macabra. Todos estavam ensopados em medos e arrependimentos. Mas no fundo, a verdade estava prestes a vazar. O que mais eles não sabiam? O que mais poderia vir à tona em meio a tudo isso? E enquanto os gritos ecoavam e a adrenalina preenchia o ambiente, Lucas percebeu que a única coisa mais aterrorizante do que aquela noite era o que ainda estava por vir. O passado ameaçava romper a superfície. E com isso, tudo o que eles conheciam mudaria para sempre. O barulho da lâmina cortou o ar e Lucas sentiu o terror crescer como uma onda. O homem caído no chão, uma expressão de dor no rosto, fez com que todo mundo hesitasse. O pânico tomou conta, mas as palavras de Sarah ainda martelavam na cabeça dele. "Ele é meu irmão." E agora, tudo parecia confuso. Que tipo de família era essa? Os olhares se cruzaram e um silêncio pesado pairou sobre eles. A situação se tornou surreal. O líder dos Brutamontes, em vez de atacar, olhou para Carlos com um misto de desespero e raiva. "Você se meteu com as pessoas erradas, Carlos. Você não sabe as coisas que eu sei.
Lucas, com o coração acelerado, resmungou. O que você está falando? E mal terminou de falar, uma nova figura apareceu atrás do líder. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados e uma energia frenética que preenchia o ambiente. Pare com isso! Você não precisa fazer isso! Era Helena, uma velha amiga da família. Seu olhar, antes forte, agora estava carregado de fragilidade. Ela avançou, ficando ombro a ombro com o líder dos capangas, e Lucas sentiu que o tempo congelou novamente. O que você está fazendo aqui? Ele gritou, o medo se misturando à confusão. E então Helena falando, surpreendendo a todos. Porque preciso proteger meu filho. O ar ficou mais denso e Lucas não conseguia compreender. Seu filho? Ele olhou rapidamente para Sara, que tinha os olhos arregalados, o peso das palavras esmagando-a. Seu filho? Ela sussurrou, o dano profundo. Calma todos, o líder dizia, tentando recuperar o controle, mas seus olhos mostravam o quanto ele estava perdido. E Lucas não podia acreditar. A mulher que acabara de chegar era a mãe de quem? Ele olhou de novo para Sara, um nó na garganta. Então você e o filho? Ele está em segurança, mas precisa de mim. Helena respondeu, desesperada. E não poderei deixá-los levar isso mais longe. Todos precisam entender. O ambiente estava carregado de sentimentos contraditórios. As palavras de Helena soaram como uma explosão. Sara, agora visivelmente abalada, deu um passo à frente, com a voz firme, mas emocional. Ele merece saber a verdade. Nós precisamos parar. Precisamos enfrentar o que foi feito. Nesse momento, o líder, claramente acuado e confuso, rosnou. Vocês não fazem ideia das consequências. E nem todos aqui são inocentes. Suas palavras ressoaram, trazendo à tona um eco de crimes passados. Uma tensão palpável tomou conta do lugar. O coração de Lucas batia forte. Ele percebeu que naquela sala, o amor e o ódio se entrelaçavam como um tecido complicado. Ele estava cercado por segredos obscuros e revelações devastadoras. Como é que podemos acreditar em você? Um dos capangas gritou. Quantas mentiras você escondeu, Helena? E as acusações não paravam. Cada rosto carregava um peso diferente. Cada um lutando com sua própria história, sua própria dor. Sara olhou para Lucas e gritou. Você tem que me ouvir. Isso não é só sobre nós. Isso é sobre todos. O que nos manteve em pé até agora. A sala estava em chamas com fogo, mas a verdade ainda não tinha sido completamente revelada. Lucas estava em um ponto crucial, onde cada escolha poderia mudar tudo. Ele percebeu que a ideia de uma vida normal, de um simples amor, estava se desvanecendo como uma miragem no deserto. E em um movimento rápido, o líder avançou, cansado da incerteza, sua faca em punho. Chega de conversa. Agora é o fim para todos vocês. E nesse exato momento, um disparo ecoou, mas não da arma de Carlos. O som ressoou como um trovão. O quê? Lucas gritou, seus olhos se arregalando. Ele se virou rapidamente, a cena envolta em confusão e pavor. O que realmente estava acontecendo? Quem havia disparado? E mais importante, quem sairia vivo daquela noite? Sara, com lágrimas nos olhos, parecia prestes a desmoronar. O passado finalmente havia voltado para cobrar o que era seu. O coração dele estava prestes a se partir. O que mais de fato estava escondido sob essa superfície de segredos, dor e desesperança? E como tudo isso acabaria? Palavras ecoavam na mente de Lucas, e ele sabia que o jogo só estava começando. E cada verdade revelada trazia com ela consequências que poderiam ser ainda mais devastadoras do que ele jamais poderia imaginar. O barulho da lâmina cortou o ar, e Lucas sentiu o terror crescer como uma onda. O homem caído no chão, uma expressão de dor no rosto, fez com que todo mundo hesitasse. O pânico tomou conta da sala,
Mas as palavras de Sara ainda martelavam na cabeça dele. Ele é meu irmão. E agora, tudo parecia confuso. Lucas, estou falando sério. Sara gritou, seu olhar suplicante. Ele precisava entender. Precisava reagir. O líder dos Brutamontes, em vez de atacar, olhou para Carlos com um misto de desespero e raiva. Você se meteu com as pessoas erradas, Carlos. Você não sabe as coisas que eu sei. Lucas olhou ao redor. Os rostos estavam pálidos. A tensão era quase insuportável. Ele queria gritar. Queria que tudo ficasse claro. Mas quando estava prestes a fazer uma pergunta, o momento mudou novamente. Helena, com lágrimas nos olhos, deu um passo à frente. Isso não precisa acabar assim. Não precisamos de mais sangue. Sua voz tremia, mas havia um poder profundo em suas palavras. Ela olhou diretamente para o líder. Eu sei que você está sofrendo, mas essa não é a solução. Olhe para mim. O que você realmente quer? E foi nesse instante que tudo mudou. Um rangido surgiu da porta dos fundos. A sala pareceu congelar. Todos os olhos se voltaram para ver uma figura familiar adentrar. Era a mãe de Sara. O olhar dela estava carregado de dor e determinação. Chega! O que estão fazendo? Não percebem que isso tudo é uma armadilha? O ambiente flutuava entre a confusão e o desespero. Lucas não sabia o que esperar. Mãe! A voz de Sara saiu como um sussurro. O que você está fazendo aqui? A mulher não hesitou. Eu vim salvar você, minha filha, e salvar todos nós. Ela olhou para Lucas. O desespero em seu olhar refletia a dor do passado. Eu vim revelar a verdade. Essa declaração causou um tremor na sala. E então, um novo grito cortou o ar. Ela nunca foi uma mãe. Um dos capangas, em um acesso de raiva, apontou para Helena. Ela te abandonou, deixou você crescer sozinha. E olhe no que deu. O silêncio se instalou. Um nó se formou na garganta de Lucas. Ele não conseguia entender. As peças do quebra-cabeça estavam se desintegrando. O que mais estava escondido? O passado, como uma sombra, ameaçava rugir. Sara olhou para a mãe, seu olhar cheio de incredulidade. O que você quer dizer? É verdade? Tudo o que fiz por você. Eu precisei lhe proteger do que se tornou este mundo. A voz da mãe estava quebrada, mas havia um toque de verdade nas suas palavras. O líder dos Brutamontes avançou, mas a mãe de Sara não se abalou. Meus filhos, escutem. É hora de pararmos com esse ciclo de dor. Não precisamos usar armas. Precisamos enfrentar o que nos une. E foi nesse momento dramático que a tensão aumentou, como um fio prestes a romper. A verdade estava à beira de ser descoberta. E enquanto o silêncio pesava, Sara, olhando para Lucas e depois para a mãe, fez uma pergunta que ninguém esperava. E se eu não for só sua filha, mas também sua rival? A sala gelou. As palavras dela pairaram o ar. O impacto foi como um soco no estômago. As expressões mudaram e Lucas se sentiu como se estivesse flutuando em um abismo. O que significava aquilo? As revelações estavam prestes a explodir. O passado estava revelando muito mais do que imaginavam. A busca por respostas levava a um labirinto de mentiras. E Lucas, no centro dessa tempestade, estava prestes a descobrir que a verdadeira batalha era entre laços de sangue e segredos devastadores. O calor da confusão engolia a todos. E a única certeza que tinha era de que nada seria como antes. O que mais eles não sabiam? E como iriam enfrentar as verdades escondidas que estavam prestes a vir à tona? O quê? As palavras de Sara pairaram ali como uma bomba prestes a estourar. Rival? Lucas ficou paralisado. O que ela realmente queria dizer com aquilo? O tempo parecia ter desacelerado. O olhar dela estava cheio de algo mais profundo, algo que ele não podia compreender ainda. O líder dos Brutamontes hesitou, mas os olhos dele estavam fixos em Helena. Você não pode estar falando sério. Ele não pode ser o pai.
Era um misto de raiva e incredulidade. Cada palavra ressonava como um martelo batendo em sua mente. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. A mãe de Sara avançou, buscando coragem. Chega! A verdade precisa vir à tona. A nossa história, ela hesitou. O que quer que estivesse prestes a dizer estava preso em sua garganta, como uma bola de fogo. Havia uma urgência palpável, como se cada segundo que passava estivesse carregado de consequências. Não me diga que você está juntos. O líder dos Brutamontes rangia os dentes. A tensão no ambiente crescia. No entanto, antes que alguém pudesse intervir, um grito cortou o ar. O som era agudo e cheio de pânico. Todos viraram-se para ver um novo personagem adentrar a sala. Um garoto, talvez 10 anos, com o rosto sujo e olhos assustados. Ele estava na porta, tremendo de medo. Mãe! Mãe! O grito ecoou, com desespero. As palavras do garoto cortaram o caos como uma faca. A mãe de Sara virou-se, o coração caindo na altura do estômago. Era um chamado que ninguém esperava. Por favor, me ajuda. Sara se moveu rapidamente, esquecendo a atenção ao seu redor. Meu Deus, o que aconteceu? O garoto correu até ela, se jogando em seus braços. O abraço foi cheio de amor e medo, mas também de perguntas não feitas. O líder, atordoado, piscou várias vezes, absorvendo a cena. Quem é ele? A sua voz saiu como um trovão, mas havia uma nota de medo nela. Um dos capangas, encolhido em um canto, começou a olhar para o chão, como se tudo aquilo fosse uma performance trágica, a qual ele não queria assistir. Ele é meu filho. Eu não consegui dizer. As palavras saíram de Sara, e seu olhar encontrou Lucas, buscando apoio, segurança. A conexão entre os dois se estreitava, mas ainda haviam muros intransponíveis entre eles. Então você é a mãe? Você! O líder gritou e a raiva dele começou a transbordar. Isso muda tudo! E na fração de segundo seguinte, ele desembainhou a faca, sua expressão transformando-se de raiva para algo aterrorizante. O garoto soltou um grito e, em um movimento rápido, Lucas se pôs à frente de Sara e do filho. Pare! Gritou, a adrenalina disparando em seu corpo. O restante da sala estava em choque. O horror e a confusão dançavam nas expressões de todos. Mas antes que alguém agisse, o garoto lançou um olhar penetrante ao líder. Você não pode fazer isso. A afirmação ecoou com uma força que ninguém esperava. O líder hesitou e a lâmina tremeu em sua mão. O que você sabe, garoto? A ameaça no ar era palpável. Mas o menino, parecendo mais maduro do que sua idade, respondeu. Você não é meu pai. Você só é um cobarde. O ambiente congelou. As palavras disparadas romperam a tensão como um cristal quebrando. Todos na sala estavam atordoados. O temor no olhar do garoto fez o líder recuar um passo. Eles estavam todos envolvidos em um jogo muito mais profundo do que pensavam. Como você? As perguntas servilhavam, mas uma sombra de compreensão atravessou o rosto do líder. Não! Não pode ser! Ele estava começando a entender coisas que estavam há muito enterradas. Sara segurou o menino mais perto, como se aquilo pudesse proteger os dois. O pânico crescente nas faces de todos poderia ser sentido como uma onda. Lucas sentiu sua cabeça girar. De repente, tudo estava conectado em um emaranhado de segredos. O que mais estava escondido? Qual era a verdadeira relação entre todos ali? A conexão familiar, o medo e o conflito se entrelaçavam, num labirinto de emoções cruas. E com aqueles gritos ainda na sala, Lucas percebeu que a noite estava longe de acabar. A revelação do garoto apenas começava um novo capítulo. E a verdade mais devastadora poderia ainda estar a caminho, pronta para desmoronar tudo o que conheciam. Ele olhou para Sara, os olhos dela brilhando com medo profundo. O passado, mais vivo do que nunca, estava prestes a expor suas garras. E quem realmente eram aquelas pessoas ali? O que mais estava em jogo? Diante do abismo, Lucas soube que a luta estava longe de terminar.
O que? As palavras de Sara pairaram ali, como uma bomba prestes a estourar. Rival? Lucas ficou paralisado. O que ela realmente queria dizer com aquilo? O tempo parecia ter desacelerado. O olhar dela estava cheio de algo mais profundo, algo que ele não podia compreender ainda. O líder dos Brutamontes hesitou, mas os olhos dele estavam fixos em Helena. Você não pode estar falando sério. Ele não pode ser o pai. Era um misto de raiva e incredulidade. Cada palavra ressonava como um martelo batendo em sua mente. Lucas sentia o chão tremer sob seus pés. A mãe de Sara avançou, buscando coragem. Chega, a verdade precisa vir à tona. A nossa história. Ela hesitou. O que quer que estivesse prestes a dizer estava preso em sua garganta como uma bola de fogo. Havia uma urgência palpável, como se cada segundo que passava estivesse carregado de consequências. Não me diga que você está... Juntos. O líder dos Brutamontes rangia os dentes. A tensão no ambiente crescia. No entanto, antes que alguém pudesse intervir, um grito cortou o ar. O som era agudo e cheio de pânico. Todos viraram-se para ver um novo personagem adentrar a sala. Um garoto, talvez 10 anos, com o rosto sujo e olhos assustados. Ele estava na porta, tremendo de medo. Mãe! Mãe! O grito ecoou com desespero. As palavras do garoto cortaram o caos como uma faca. A mãe de Sara virou-se, o coração caindo na altura do estômago. Era um chamado que ninguém esperava. Por favor, me ajuda. Sara se moveu rapidamente, esquecendo a tensão ao seu redor. Meu Deus, o que aconteceu? O garoto correu até ela, se jogando em seus braços. O abraço foi cheio de amor e medo, mas também de perguntas não feitas. O líder atordoado piscou várias vezes, absorvendo a cena. Quem é ele? A sua voz saiu como um trovão, mas havia uma nota de medo nela. Um dos capangas, encolhido em um canto, começou a olhar para o chão como se tudo aquilo fosse uma performance trágica a qual ele não queria assistir. Ele é meu filho. Eu não consegui dizer. As palavras saíram de Sara, e seu olhar encontrou Lucas, buscando apoio, segurança. A conexão entre os dois se estreitava, mas ainda haviam muros intransponíveis entre eles. Então você é a mãe? Você! O líder gritou, e a raiva dele começou a transbordar. Isso muda tudo! E na fração de segundo seguinte, ele desembainhou a faca. Sua expressão transformando-se de raiva para algo aterrorizante. E garoto soltou um grito, e em um movimento rápido, Lucas se pôs à frente de Sara e do filho. Pare! Gritou, a adrenalina disparando em seu corpo. O restante da sala estava em choque. O horror e a confusão dançavam nas expressões de todos. Antes que alguém agisse, o garoto lançou um olhar penetrante ao líder. Você não pode fazer isso. A afirmação ecoou com uma força que ninguém esperava. O líder hesitou e a lâmina tremeu em sua mão. O que você sabe, garoto? A ameaça no ar era palpável, mas o menino, parecendo mais maduro do que sua idade, respondeu. Você não é meu pai. Só é um cobarde. O ambiente congelou. As palavras disparadas romperam a tensão como um cristal quebrando. Todos na sala estavam atordoados. O temor no olhar do garoto fez o líder recuar um passo. Eles estavam todos envolvidos em um jogo muito mais profundo do que pensavam. Como você? As perguntas fervilhavam, mas uma sombra de compreensão atravessou o rosto do líder. Não pode ser. Ele estava começando a entender coisas que estavam há muito enterradas. Sara segurou o menino mais perto, como se aquilo pudesse proteger os dois. O pânico crescente nas faces de todos poderia ser sentido como uma onda. Lucas sentiu sua cabeça girar. De repente, Cubo estava conectado em um emaranhado de segredos. E se o que o menino diz for verdade? Helena interrompeu, sua voz subitamente aguda. E se há algo mais que você não sabe, meu filho? Ela olhou direto para o líder, com expressão aflita.
Eu não tive coragem de contar antes, mas a história da nossa família é mais complicada do que você imagina. A sala parecia silenciar. O líder, os olhos arregalados, passou a mão pela cabeça, confuso. Você está me dizendo que não sou o único a saber daquela noite? Que você é impossível. Nesse momento, a porta atrás deles voou para longe, dando passagem para uma figura impactante. Um homem grandalhão, com uma presença que puxava todos os olhares. Ele entrou com a firmeza de um general em guerra. O que está acontecendo aqui? A sua voz ecoou como um trovão, e todos se calaram. As expressões dos capangas mudaram instantaneamente. Você, o líder sibilou, sua raiva transformando-se em algo mais. Medo. O que você está fazendo aqui? Lucas mal conseguia acreditar. O homem que acabara de chegar era uma lenda no submundo. Alguém misturado em negócios obscuros. Alguém que todos temiam. Eu estou aqui para resolver isso de uma vez por todas. O homem ressoou, olhando para a sala cheia de tensão. E antes que alguém pudesse interromper, ele fez um movimento abrupto, abrindo um envelope desgastado que tinha em mãos. Todos vocês têm que ouvir isso. Ele lançou o papel no chão. A luz da sala brilhou em um documento que parecia oficial, com um selo estatal. Este é o resultado do teste de DNA que já estava em andamento. O silêncio se aprofundou ainda mais. As palavras, nos rostos de cada um, refletiam uma mistura de incredulidade e terror. Lucas se agachou para ver melhor. O que é isso? O homem apontou com o dedo e a leitura pegou todos de surpresa. Este menino é filho de um deles, ele gesticulou. A verdade permeava o ambiente e todos os olhares se fixaram em Sara e Lucas. E ali, nas páginas do documento, estava a única coisa que poderia mudar tudo. Um nome que todos consideravam um mito. Uma conexão tão profunda que simplesmente não poderia ser ignorada. A respiração de Lucas falhou. Ele olhou para Sara, depois para o garoto em seus braços. O que mais estavam escondendo? A sala, já carregada de tensão, agora se tornava um campo de batalha emocional, e a única certeza que tinha era de que tudo estava prestes a desmoronar, com consequências que poderiam abalar o próprio alicerce da sua vida. O clima na sala estava tão tenso que você podia cortar com uma faca. O garoto, seguro nos braços de Sara, era o foco de todos. Lucas, com o coração acelerado, tomou coragem. Espere, precisamos entender isso. Ele olhou ao redor. A expressão de cada pessoa, refletindo o medo e a expectativa de uma verdade há muito enterrada. A revelação do garoto acendeu uma faísca. Como assim ele é filho de um deles? O líder hesitou, sua bravura começando a desmoronar. Helena olhou para ele, a voz trêmula, mas cheia de firmeza. É verdade, não só ele, mas nós todos estamos interligados em uma teia de mentiras e dor. Um silêncio sepulcral se estabeleceu. O garoto, sem saber a gravidade de suas palavras, continuou. Eu só quero minha mãe. Seu olhar inseguro fixou-se em Sara. O gesto foi um golpe para todos, evidenciando o amor incondicional que transcendia aquela confusão. Lucas respirou fundo. Sua vontade de protegê-los superou o medo. Precisamos parar com isso. O que aconteceu no passado não pode continuar arruinando nossas vidas. Vamos nos unir e enfrentar o que for preciso. Ele sentiu os olhares das pessoas ao seu redor, a resistência de cada um começando a se dissipar diante de seu manifesto. Verdade deve ser compartilhada, não escondida, gritou Sara, com a voz agora resoluta. Ninguém aqui é inimigo. Estamos todos lutando por um futuro melhor. Não podemos nos deixar destruir pelo nosso passado. Os olhares começaram a mudar. O líder dos Brutamontes estava em conflito. No fundo, ele também queria quebrar o ciclo de dor. Sua expressão endurecida começou a amolecer. E se tudo o que sabemos estiver errado? Helena fez um movimento. O passado nos marcou, mas a escolha de como vivemos o presente é nossa. Não deixem que velhas feridas nos definam. O garoto apertou a mão de Sara, e ela o segurou mais firme.
Era um momento de união, não de divisão. E nessa fragilidade, o silêncio se transformou em conversa. Um a um, cada um começou a compartilhar suas verdades. Erros, arrependimentos, medos. A sala, antes dominada pela tensão, transbordava agora por um clamor por compreensão e perdão. Lá fora, a sirene da polícia soou ao longe, como uma lembrança de que o tempo estava se esgotando. A realidade do mundo estava prestes a entrar. Lucas subitamente sentiu uma onda de determinação. Precisamos sair desse ciclo antes que seja tarde. Ele virou-se para Helena e para Sara, as mulheres mais fortes que conhecia. E se nós formássemos um novo começo? Um lugar seguro. O líder dos Brutamontes fez uma escolha. Os olhos dele estavam cheios de compreensão. Tem razão, moleque. Eu não quero repetir os erros dos meus pais. Vamos fazer isso juntos. Os corações estavam batendo forte. Os passados começaram a se dissolver. O que antes parecia um caos, agora era uma nova esperança. Sara, com lágrimas nos olhos, sorriu para Lucas. Obrigada por sua coragem. Você mostrou que é possível mudar. E nesse instante, enquanto todos se uniam em um abraço coletivo, a porta se abriu bruscamente e uma equipe policial entrou. As luzes brilhantes iluminavam a sala. E a verdade começou a se revelar. Lucas sabia que muita coisa ainda poderia surgir, segredos a serem revelados. Mas naquele momento, todos estavam juntos. Ele olhou para Sara, para o garoto e todos os outros ao redor. O que estava por vir era incerto, mas cada um estava pronto para enfrentar. E você, tá pronto para essa nova fase da história? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua voz é importante. Não saia do canal ainda, porque logo mais você poderá clicar na história emocionante que vai desbravar um novo mistério ou uma nova aventura. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com seus amigos. Eles precisam conhecer esse desfecho. Vamos juntos continuar esta jornada.